Queridos, que alegria poder estar aqui nessa manhã mais uma vez, estar compartilhando esse tempo com vocês. Eu creio o que a Bíblia me ensina e por isso eu caminho nessa direção. A palavra diz que onde há a presença de Deus, a abundância de alegria, a transformação. Não é o culto que atrai a presença de Deus, é a sua vida que na realidade carrega a presença de Deus. Porque quando eu venho para cá para adorar, muitas vezes eu olho para o louvor para ver como o louvor se comporta, né? Mas na realidade, eu carrego dentro de mim a essência da adoração. O culto, quando o judeu falava em culto, ele falava em dar. Ele entregava alguém, ele entregava algo para o Senhor. Então o culto é isso, é entregar a Deus tudo aquilo que Deus tem me dado. Davi fala assim: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Deus tem me feito. Mas ele completa isso, né? Lá na frente ele fala assim: mas o que Deus espera de mim é que o meu coração seja contrito e seja quebrantado na presença dele. Não é assim? Então, o culto é isso, o culto é um momento de entrega. Eu não venho receber, eu recebo sim, mas antes de receber eu entrego. O quê? O meu coração. Porque se o meu coração estiver nas mãos do Senhor, Ele faz grandes coisas. Não é assim? Amém? Se você está aí firme e forte, fala glória a Deus. Se a pessoa que está meio assim do seu lado, assim, não está entendendo, dá uma cutucada nele e fala assim: e aí, irmão, estamos firmes? Está ligado? Não. Porque você senta no ar-condicionado domingo de manhã, né? 10 horas, aí você dá uma relaxada e tal. Mas Deus tem algo poderoso para fazer conosco. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Há 2 domingos atrás eu introduzi essa série de mensagens que eu quero seguir nelas. E hoje eu quero trazer a segunda mensagem, que é: para que veio o Pentecostes? Tudo que Deus faz é com propósito. O Pentecostes era a terceira festa entre 3 que os judeus comemoravam anualmente, que era a Páscoa, a festa dos tabernáculos, né? Das cabanas, e o Pentecostes. Pentecostes é penta. Não sei se isso te lembra algo. Penta, campeão? Penta. 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da morte do nosso Senhor. Ele morreu, mas também ressuscitou. Glória a Deus. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E quando ele ressuscitou, é interessante que Jesus, ele procurou os discípulos dele. Ele procurou a igreja dele para estar congregando com eles. E passou 40 dias lembrando aos discípulos as promessas que ele tinha falado a eles. Porque um queria voltar para Emaús, outro estava querendo voltar a pescar, outro... Você entendeu o cenário, como é que estava, né? Aí Jesus precisava colocar em ordem a igreja dele. E ele volta e passa 40 dias, lembrando a esse povo as promessas, aquilo que eles tinham vivido antes. Porque o ser humano, enquanto vê milagre, ele está agarrado, né? Enquanto ele vê sobrenatural, opa, aqui Deus está nesse lugar. Não é assim? Quando há prosperidade financeira, Deus está me abençoando. Quando o casamento está tudo em ordem, quando a igreja está crescendo, rapaz, Deus está nessa igreja. Não é assim? Mas às vezes tem que colocar em ordem muita coisa. E Jesus foi colocar em ordem a igreja dele, para ela crescer de maneira saudável. E ele passou 40 dias lembrando dessas coisas. E antes dele voltar para o Pai, ele fala assim: olha só, eu vou ter que voltar. Eu só estou tirando um vacation time com vocês aqui, mas eu vou voltar para o meu Pai. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o outro, o Consolador. Eu imagino na cabeça dos discípulos, quem é esse outro, né? O Consolador. E se eu não for ao Pai, não tem como enviá-lo.
E depois dessa resenha ele fala assim, vão para Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a nova roupa. Para quê? Uma vez que você seja revestido de poder, aí ele dá o propósito. Para que eu sou revestido de poder? Né? Porque às vezes eu fico trancado 10 horas num quarto para ser revestido de poder. Benção. Mas e depois disso? Aí eu fico mais 10 horas dentro do quarto. Você vai ficar com muito poder. Aquele quarto vai ficar assim, um negócio poderoso. Deus te reveste de poder. Deus coloca em você o Espírito Santo para você sair das 4 paredes, para sair da igreja e para testemunhar. Aonde? Na tua casa. Nos teus relacionamentos. No teu trabalho. Aonde você for. Porque agora a igreja, ela foi pulverizada sobre a face da terra. Tá certo? Atos capítulo 1, verso 8 fala assim, mas vocês receberão o quê? Vamos lá de novo. Mas vocês receberão? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão o quê? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. É para isso que Deus nos revestiu de poder, para testemunhar. Testemunhar o quê? As grandezas daquilo que Deus já fez na sua vida. Tá certo? O Pentecostes é uma grande colheita de corações que foram transformados e cheios pelo poder do Espírito Santo. Para poder testemunhar aonde? Aqui, ali, em todo lugar, o amor de Deus. Jesus mudou a história da humanidade entre o antes e o depois da sua vinda. Houve um divisor de águas, certo? O Pentecostes, por sua vez, mudou o relacionamento entre o homem e Deus. Entre o antes e o depois. Antes, como é que era antes? Nós falamos isso na primeira mensagem, né? Como é que era o relacionamento dos discípulos com Jesus? Da multidão com Jesus, dos fariseus com Jesus. Era um negócio de interesse. Mateus 15:8 fala assim, este povo me honra com o quê? Mas o seu coração está longe de mim. Jesus faz um diagnóstico. Jesus sempre faz um diagnóstico de como nós estamos. Não para nos julgar, mas para nos apresentar a real situação. Davi entendeu isso e ele falou assim, Jesus, né, nas minhas palavras ele fala assim, Espírito, sonda o meu coração. Faz um diagnóstico de mim, para ver se eu estou professando uma coisa e o meu coração está longe. Pode ser que eu falo uma coisa, mas o meu coração tenha se afastado. Jesus estava falando para esse povo que o amor deles, que a aliança que eles tinham, era algo de boca para fora. Mas não havia o pacto do coração. Não é assim? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é quando existe o pacto do coração. Fala, não, eu estou falando, mas aquilo que eu estou falando, nós somos juntos nesse processo. E isso é um desafio muito grande. Somente o Espírito Santo pode fazer isso em nós. Somente o Espírito Santo pode nos fazer um povo só. Somente o Espírito Santo. Não é pela força, a gente fala muito sobre unidade, não falamos? E existe o esforço para eu manter o vínculo da paz, eu sei. Mas somente o Espírito Santo me convence para fazer isso daí. Senão fica o homem empurrando o homem para fazer uma coisa obrigada. Funciona? Não funciona. Por isso que nós precisamos entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo é maior do que o meu sentimento. É maior daquilo que muitas vezes eu acho tão importante para mim. Porém, depois do Pentecostes aconteceu alguma coisa muito interessante. Alguém cheio do Espírito Santo, você quer ver alguém cheio do Espírito Santo? Filipenses 4:11. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em quê? Cheio do Espírito Santo. Como que ele vivia? Contente. Passando por necessidade. Contente. Passando por adversidades. Contente. Abandonado.
Contente. Por quê? Porque ele estava cheio de quem? Cheio de Deus. Você tem como você viver com necessidade? Se você estiver cheio de Deus, se você estiver suprido por dentro, a necessidade do lado de fora não vai te fazer falta. Você fala assim, mas aqui nessa terra nós precisamos de coisas. Eu sei. Vamos continuar lendo aqui. Sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar por... Tudo posso. Em quem? Naquele que me fortalece. Um verso que tem entrado no meu coração e tem falado muito comigo há já algum tempo já. É Abacuque, quando ele, lá no final do capítulo 13, ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que ainda nessa terra eu passe por necessidades, ainda que aos meus olhos eu não tenha tudo que eu acho necessário para mim, mas uma coisa eu sei, eu me alegro e espero no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar em lugares altos. Esse cara aprendeu a viver feliz em Deus. Foi justamente no Pentecostes que aconteceu a descida do Espírito Santo, trazendo o quê? Avivamento. Fala avivamento. E mudando o relacionamento entre Deus e o homem. Quando o avivamento de Deus vem, ele muda. O avivamento é uma mudança de dentro, sabe? É quando você cai por dentro. Não é que alguém põe as mãos sobre você e você cai no Espírito. Pode acontecer? Pode. Deus é Deus. Mas é quando você cai, quando o Espírito derruba os teus conceitos por dentro. Quando o Espírito derruba os teus preconceitos, as tuas resistências. Pedro, em certa situação, o Espírito apresentou um novo projeto para ele. E Pedro primeiro teve que ser derrubado pelo Espírito por... Ele falou, eu não toco nessas coisas, eu não como essas coisas, eu não pratico essas coisas, tal. Aí o Espírito derrubou Pedro por dentro. É quando acontece o verdadeiro avivamento. É quando o Espírito me derruba por dentro. E eu falo assim, Espírito Santo, o Senhor está certo. É aí onde começa o enchimento do Espírito Santo. Por que muitas vezes nós não somos cheios do Espírito? Porque nós estamos cheios de quê? Conceitos, às vezes mágoa, preconceito. E aí a gente não consegue ser cheio. Aí você fala assim, Espírito vem. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito, ele é eterno. Ele não veio no Pentecostes. O princípio, a terra era sem forma. E o Espírito de Deus, o ruá de Deus pairava. O Espírito está construindo a história desde o começo, juntamente com Deus Pai e Deus Filho. Tá certo? Mas é necessário entender que quando o Espírito chega, ele fala assim, entra Espírito. Quando ele entra, ele coloca em ordem. Já não é mais do meu jeito. Quando o Espírito entrou na vida de Paulo, aquele que prendia, aquele que fazia, acontecia, agora teve que aprender a ser conduzido pelos outros. Ser conduzido por Ananias, se submeter à igreja. Não é assim? É uma mudança ou não é? Então o Espírito não vem só me encher, o Espírito vem me transformar. E me fazer igreja. Antes, o que acontecia antes? Efésios 2:1. Eu creio que você está bem a par desse texto. Ele lhes deu vida. Quando vocês estavam o quê? Em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo ou conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles nós todos andamos no passado. Inclusive esse que estava escrevendo, que é o apóstolo Paulo, se inclui nisso. Segundo as inclinações do quê? Como que ele andava antes de Cristo? Fazendo o quê? E éramos por natureza filhos, como também os demais. E estávamos destinados ao quê?
a sofrer o castigo eterno. Qual que é o sofrimento do castigo eterno? Viver sem Cristo. Desde que o homem se separou de Deus, ele sofre. Por quê? Porque Deus criou o ser humano para ter relacionamento com ele. O pecado separou o homem de Deus e a partir desse momento entrou o sofrimento no coração do homem, na vida. Quando o homem é reconectado novamente no seu Criador, é onde acontece a restauração. Essa palavra mortos é necros, é alguém que literalmente estava morto. Morto como? Espiritualmente. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. Você fala assim, mas eu estou vivo emocionalmente e fisicamente. Sim, mas o que é eterno é o teu espírito e o que é eterno é o teu emocional. A tua alma. Essa carne, esse corpo, do pó ele veio e do pó ele vai. Nós iremos receber um novo corpo glorificado. Por isso que nós precisamos nascer em Cristo. Não é uma opção, é uma necessidade a todo ser humano que não nasceu de novo. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Quando você nasceu da sua mamãe e do seu papai, nasceu o corpo e a alma está aí absorvendo todas essas informações que nós passamos durante a vida. Quando você nasce de novo, nasce uma nova criatura. Nasceu aonde? No espírito. Agora aquela criatura morta que não conseguia mais multiplicar o caráter e a vida de Cristo, agora quando nasce no espírito, ele passa novamente a ter a imagem e a semelhança de Cristo sendo restaurada aonde? Dentro dele, no espírito. O espírito está pronto, a alma é restaurada e o físico, da mesma forma, Deus vai dando um jeito até ele nos levar para a glória. Não é assim? Antes Deus falava a um homem e esse falava aos demais. Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e os profetas. Deus sempre buscou o homem para se relacionar. Deus relaciona com pessoas. Fala assim, Deus relaciona com pessoas. E não com o virtual. Repete isso, não com o virtual. Pode usar o virtual? Pode, mas não é o modelo de Deus. Deus relaciona com pessoas. E para você ser corpo, você precisa fazer parte de um corpo. Depois eu vou aprofundar um pouquinho mais. Eu só estou dando uma introdução a respeito disso. Tá certo? Eu não escuto amém a respeito dessas coisas. A gente quer ser templo do Espírito Santo? Nós queremos ser cheio do Espírito Santo? Então nós precisamos ouvir as verdades da palavra de Deus. Para andar nesse lugar, para andar nesse caminho de maneira saudável. O Espírito poderia ser dado e poderia ser retirado. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires o teu santo Espírito. Esse era o relacionamento que o Espírito Santo tinha no Velho Testamento. Ele vinha sobre a pessoa para cumprir um propósito. E depois, ele não permanecia sobre aquela pessoa. Por quê? Porque no desenho de Deus, ele viria para permanecer, para morar aonde? Aonde? No Pentecostes. Na igreja, nós não somos mais importantes que Davi. Você acha que você é mais importante que Davi? Que os profetas? Porque existia um projeto de Deus. E esse projeto, hoje quando nós lemos a Bíblia, nós temos todo o projeto de Deus. Eles não tinham. Tá certo? Quando Saul foi ungido rei, como é que Saul começou a atuar? As pessoas falaram assim, o filho de Quis, que não é aquela banda não, tá? O filho de Quis está profetizando entre os profetas. Mas depois nós sabemos que ele endoidou o cabeção. E um espírito, e a Bíblia fala que é um espírito da parte de Deus, começou a perturbar Saul. E ele chama Davi
para que através da adoração ele sentisse um alívio. O homem não precisa sentir um alívio, o homem precisa ser liberto. O homem precisa ser transformado. O homem precisa ter um encontro com o Senhor, verdadeiramente. Tá certo? Depois acontece algo muito maravilhoso. Antes o homem estava desconectado. Fala, antes o homem estava desconectado. Se eu pegar qualquer aparelho, de quem é esse aparelho aqui? Levitas, de quem que é isso daqui? Da igreja. Dá licença, igreja. O que está acontecendo? Ele continua sendo um aparelho? Ele continua tendo as funções? Mas ele está desconectado. Ele é um aparelho que tem um propósito. Mas porque está desconectado, ele não vai conseguir cumprir o propósito. O homem estava desconectado de Deus. E o homem tem propósito. Quando ele foi desconectado, ele não conseguia mais cumprir o propósito. Sem mim, nada vocês podem fazer. Mas no momento que Jesus veio, o que Jesus fez? Agora toca. Eu? Não tem propósito nisso. Agora existe algo que foi criado com propósito apto para cumprir o propósito. Jesus fez isso com a igreja. Jesus fez isso conosco. Jesus conectou o homem ao Pai. João 14,6. Jesus respondeu, eu sou o singular. A singular. A ninguém vem ao Pai senão por mim. Efésios 2,4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, desconectados, em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com... Pela graça vocês são... E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo. Leia o verso 6, por favor. 1, 2, 3. Eu posso trocar o ressuscitou com conectou? Jesus nos reconectou novamente ao propósito. E nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais. Agora o homem volta a ocupar o propósito original pelo qual Deus o criou. Mesmo partindo, Jesus promete estar presente conosco. João 14,16 fala assim, e eu pedirei, outras traduções falam, rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem. Por que que vocês o conhecem? E o que mais? Eu creio que você pode dar uma salva de palmas a essa verdade. Ele falou que estaria conosco todos na luta, junto, na doença, juntos, nas dificuldades, na alegria, nos vales, quando você não entende nada, quando você quer desistir, não desista, eu estou com você. É por isso que agora nós estamos aptos novamente para cumprir o propósito de Deus. Porque não é através de... Não sou eu, é Cristo em mim, que me ensina, que me consola, que me orienta, que me dá direção para seguir em frente. Só que tem algo maravilhoso. Que o Espírito, ele passa a habitar em mim. No Velho Testamento, para cultuar Deus, eles faziam um templo, sabe?
Eles iam lá para oferecer o sacrifício, eles iam lá para apresentar todo aquele processo, todo aquele ritual. Agora no Novo Testamento, o sacrifício é onde? É em mim, é dentro de mim. O sacrifício sou eu, e é um sacrifício vivo, santo e agradável. Glória a Deus que eu não preciso apresentar um animal, eu não preciso matar um animal, né? Não é assim? Cristo morreu como Cordeiro de Deus, para que Ele pudesse morar em nós. O Espírito passa a habitar em nós, e nos tornamos o quê? A igreja. Atos 2:38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Você vê que existe um processo pelo qual a igreja é formada. João veio trazendo o arrependimento do quê? O batismo nas águas, através do arrependimento. Esse é o primeiro nível de relacionamento com Jesus. É quando eu me arrependo. É quando eu começo a mudar a minha mentalidade de pensar. É quando eu entendo que aquilo que eu fazia, como eu agia diante de Deus não estava correto. Então eu me arrependo disso daí. E eu me submeto a morrer em Cristo, através do batismo das águas, que foi a pregação de João Batista. Mas só que a pregação de João Batista era assim: eu vou batizar com a água, mas vem depois de mim alguém que vai batizar vocês como? Com o Espírito Santo e com fogo. E esse dom do Espírito vai habitar em vocês. Mas não pode parar aí. Não é uma vacina única que você recebe essa vacina é poderosa e é suficiente para nos manter vivos. Mas a partir desse momento, o apóstolo Paulo lá em Efésios, ele aprofunda isso daí. Ele fala assim: agora que você é a casa de Deus, agora que o Espírito Santo habita em você, enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Encha a casa do Espírito Santo, para não voltar a praticar as obras da carne novamente. Então onde o Espírito habita, Ele quer habitar a casa por inteiro. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Pentecostes simboliza para a igreja o início da colheita de almas para Deus neste mundo. Começou com 3.000, 5.000 e não parou mais. De maneira prática, vamos aplicar essa palavra? Se entendeu até aqui? E agora existe uma palavra prática para nós. Para que o Espírito veio? E eu quero aplicar essa palavra em cima disso. O Espírito veio para nos fazer igreja. A igreja é uma nova raça. A raça onde todos são sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Mateus 16:18. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vê no Velho Testamento, você não vê a palavra igreja no Velho Testamento. A palavra igreja, ela começa a aparecer no Novo Testamento. Mas você vê símbolos, você vê sombra de quando Jesus fala sobre o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, o Monte Sião. É uma sombra do que viria a acontecer. Porque lembra algo. O propósito eterno de Deus qual que é? Jesus sempre desejou, Deus Pai sempre desejou ter uma família. E assim Ele está fazendo. E a igreja é essa família que Deus está criando. Está certo? No Novo Testamento, Jesus dá continuidade a essa obra. Ele fala assim: eu vou edificar a minha igreja. Eu vou dar continuidade a isso daí. Porém, a igreja realmente ela é efetivada como algo estabelecido sobre a terra, aonde? Lá no Pentecostes. O que é igreja? Igreja no grego é eclésia.
Assembleia convocada para fora. Assembleia do povo reunido em um lugar público, com o fim de realizar uma missão. O que é a igreja? É um lugar onde eu saio para anunciar algo. Muitas vezes nós achamos que a igreja é somente eu vou para a igreja, né? Não é assim que a gente fala? É muito bom, você vem ter comunhão com os teus irmãos aqui. Mas a igreja, ela é chamada para viver diariamente, constantemente, aonde ela estiver. Ela é chamada. Quando os discípulos foram, até eles serem cheios do Espírito Santo, eles estavam aonde? Trancados aonde? Em uma casa, com medo, perseguidos pelo Império Romano. Não é assim? E depois do Pentecostes, o que aconteceu? Eles continuaram trancados dentro de casa? O que eles fizeram? Eclésia, saia. Eclésia, você é cheio do Espírito Santo para sair, para anunciar, para falar que existe esperança. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado pelo qual Deus criou a igreja. Para anunciar as virtudes daquele que te tirou lá de trás, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Como você vai fazer isso? Você tem um testemunho de vida. Aqui tem curas, aqui tem restauração. Eu sei que todos foram salvos pelo sangue de Cristo. Fale isso. Essa era a pregação dos apóstolos. O Cristo que morreu, ressurgiu e salvou toda a humanidade. E essa mensagem salvava. Essa mensagem, ela era poderosa no passado e ainda continua sendo poderosa hoje. O que faz a igreja ser igreja é anunciar o Cristo ressurreto, que através do Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Ele é o Emanuel. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O corpo é formado por vários membros. Não é assim? Todos são diferentes. Não são diferentes os membros? Com funções distintas. Porém, todos são necessários. Quando um membro deixa de atuar de maneira saudável, pode afetar o funcionamento de todo o corpo. Por isso, todo membro precisa ter duas conexões. O membro ele precisa estar conectado no corpo, e o membro ele precisa estar conectado no... Fala isso para você gravar. O membro ele tem que estar conectado aonde? Corpo, fala corpo. E precisa estar conectado aonde? No cabeça, que é Cristo. Esse é o corpo de Cristo. É isso que, a primeira coisa que nós precisamos entender, uma vez que eu fui salvo, uma vez que eu posso ser morada de Deus, Deus me inclui em um corpo. Eu sou um membro que faço parte de um corpo, que é a igreja, e que essa igreja está conectada aonde? Nos comandos de Cristo Jesus. Eu não sou um membro avulso. Imagina você pegar a tua mão e falar para ela assim, hoje fica em casa, mão. Tem como você deixar sua mão em casa? Por quê? Por quê? Porque ela é um membro que faz parte do corpo. E quando um membro machuca ou fere, isso influencia no funcionamento de todo o corpo. Segunda-feira eu fui lá no meu storage pegar um negócio pesado, e na correria eu me agachei e joguei todo o peso nas costas. Aí eu entendi que a idade ela não chega sozinha, né? Não. Aí a semana toda, por causa de uma parte do corpo que foi machucada, eu parei de fazer muita coisa que eu gosto de fazer durante a semana, andar de bicicleta, fazer tanta coisa. Aí tem que ficar o quê? Tem que ficar pianinho para essa parte do corpo ser
restaurada para que todo o corpo volte a atuar de maneira saudável. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. E se porventura, graças a Deus hoje eu estou melhor. Se porventura uma parte do corpo foi ferida, existe cura. Existe restauração. A igreja cura a igreja. A igreja restaura a igreja. Você não entendeu? A igreja cura a igreja. A igreja restaura a igreja. Cristo veio anunciar a igreja. Os apóstolos deram continuidade a essa igreja. Agora nós somos as mãos de Deus aqui na terra. Quando Deus quiser fazer algo, Ele vai atuar através da igreja. Olha que coisa maravilhosa. A igreja é o lugar onde Deus habita. Efésios 2, 22. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem o quê? Eu estou sendo edificado juntamente com os outros. É interessante que o reino inclui. O reino é nós. Não é assim? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade em nós. Não é mais eu quero, eu preciso, assim eu desejo, tal. É aquilo que a vontade, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus é aquela que vem do alto, é a do Pai. Essa que supre a minha vida. E a igreja é o lugar onde Deus habita. E onde Deus habita, a restauração. Olha o que Isaías, lá no Velho Testamento, ele entendia. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar pode ser o lugar do meu repouso? Em Atos 7,48, olha o que Estevão ora, naquele momento que ele, glorioso. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra, estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Qual é o lugar do repouso de Deus? Aonde Deus quer habitar? Em nós. Por que esse lugar é cheio da presença de Deus? Você acha que é porque Deus habita aqui nessas paredes? Esse lugar manifesta a presença de Deus quando a presença de Deus é manifestada através de você. Então você carrega a presença de Deus para onde você for. Quando você adora, você vem adorar. Você não precisa esperar que o louvor flua. Você está carregando o power, o dunamis de Deus dentro de você. E quando você abre a boca para adorar, você manifesta a presença de Deus. É Deus em você. É você sendo igreja aonde você for. Terceiro lugar, o que é a igreja? Igreja é o lugar onde nós crescemos juntos. Efésios 4,15. Mas seguindo a verdade e só verdade. Not good. Só amor, sem verdade. Not good. Tem que ter verdade e Jesus veio cheio de graça e verdade. Ele era gracioso, mas ele apresentava a verdade. Vocês precisam se arrepender. Se vocês não se arrependerem, não existe graça. Se vocês se arrependerem, essa verdade te introduz esse é o evangelho do reino de Deus. Deus é amor, mas ele também é verdade. Tá certo? Mas seguindo a verdade cresçamos. Isso está no singular ou plural? Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A ordem é que
cresçamos. Fala, cresçamos. Todos. Todos os membros do corpo devem buscar crescer de maneira saudável e natural. O crescimento faz parte do ciclo da vida e não deve ser diferente com a igreja. Quando um membro cresce, o corpo se fortalece. Pois é justamente nessa engrenagem que a igreja é edificada, através da justa cooperação de todos ou de cada parte. A igreja é um lugar onde nós podemos crescer juntos. Se for necessário andar um pouco mais devagar, para que teu irmão cresça, você deve fazer o quê? Andar mais devagar. Porque é um corpo. Já pensou um braço grandão e outro pequenininho? Esse grandão vai ter que trabalhar para o outro, né? Então é necessário ele ajudar o outro a crescer, para que ele ajude no trabalho do corpo. E sempre tem gente que andou um pouquinho mais dentro do reino. Não é assim? Pela misericórdia de Deus, Deus permite alguns ver um pouco mais. Para quê? Para serem orgulhosos? Não, é para ensinar o crescimento saudável do corpo. Cada parte do corpo precisa crescer para glorificar o Senhor que habita em nós. Leia essa frase, por favor. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com quem? O Espírito Santo, além de nos revestir de poder, ele tem a função de regenerar o homem segundo a imagem de Cristo. O crescimento, ele é natural em tudo. Você planta uma semente. Se essa semente não germinar e não crescer, ela perdeu, está sem vida. Não é assim? Tem um amigo que teve um filho prematuro, com 7 meses. No começo, ele estava ligado com aparelhos. Praticamente os órgãos estavam funcionando através de quê? Através de aparelhos. Mas, de acordo com o tempo vai passando, foi retirado um aparelho, foi retirado outro aparelho, foi retirado outro aparelho. Hoje ele está comendo e se alimentando de maneira natural, porque cresceu. É natural o crescimento do ser humano, é natural o crescimento. Aonde tem vida, tem crescimento. Fala, onde tem vida, tem crescimento. Eu preciso crescer. Se eu estagnei, você não está no ciclo natural da vida. O ciclo natural da vida é um constante e desenvolvimento. O discípulo é da mesma maneira. Quando eu pensava como menino, eu falava, mas depois falei e comecei a tratar as coisas como gente grande. É assim que nós precisamos entender. A igreja é este lugar onde eu devo crescer, onde eu devo desenvolver os dons, os talentos, onde eu devo desenvolver o meu entendimento. Tá certo? Eu li Atos 4:13, não? Sim. A igreja é o lugar onde nos tornamos uma família. Somos diferentes em quase tudo, nas necessidades, expectativas, temperamentos e modo de operar. Estou falando alguma besteira, não? Assim é a formação de cada membro da família. Mesmo com todas as dificuldades, ninguém abre mão de fazer parte da sua família biológica. Família é bom relacionar quando você está assim meio longe, sabe? Eu vou para o Brasil uma vez por ano. Sabe qual o nível de estresse que eu tenho com a minha família? 0. Mãe, como eu te amo, mãe. Pai, trata bem a mãe. É aquele negócio assim. Agora, quando você vai para a muvuca, você passa a viver o dia a dia da família, quem tem uma sabe. É problema ou não é? Mas você desiste deles? Não desiste, porque é família. Se ajusta o que tem que ajustar, dá uma melhorada aí, meu irmão. Não é assim? Então você traz isso para a igreja, você traz isso para a nossa realidade. É uma família com
todos esses ingredientes. Mas é uma família. Efésios 2,19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Romanos 8,29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes o quê? A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja entre muitos irmãos, uma família. Apocalipse 5,9. E eles cantavam-lhe um cântico novo, com estas palavras: o Senhor é digno de receber o louvor, e quebrar os seus selos e abri-lo, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E os reuniu aonde? Em uma família. Pode ser assim ou não? E os fez sacerdotes do nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o propósito que Deus tem conosco como igreja. Só que relacionar é um desafio muito grande. Porque tem trejeitos, tem uma linguagem que cada um tem, pessoal, de necessidades. Tem pessoas que são menos sensíveis, tem outras que se ferem facilmente. Você passar do lado de uma pessoa, às vezes, sem cumprimentar, o tarefa sofre com essas coisas. O tarefa, se você falar assim, vai, pega essa Bíblia e leva lá. Quem está lá em cima lá? É o Wesley. Se você perguntar para o Marciano, pega essa Bíblia e leva lá para o Wesley. O que eu vou pegar? Vou fazer? Vou pegar essa Bíblia e vou levar lá para o Wesley. Se no meio do caminho você fala assim, Marciano, posso falar com você? Deixa eu já me apresentar. Eu não vou parar para falar com você no meio do caminho. Eu vou falar assim, eu estou levando a Bíblia lá no Wesley. Depois, quando eu voltar, eu converso com você. Tem gente que entende, tem gente que não entende. Agora você pega uma pessoa voltada para a pessoa. Você fala assim, leva essa Bíblia lá no Wesley. E a pessoa parou no meio do caminho, ele entrega a Bíblia lá no posto de gasolina. Porque é o quê? É uma família. E tudo isso é necessário para a justa cooperação e o crescimento do corpo de Cristo. Não tem certo e errado. O que tem são personalidades, são modos operantes de agir de maneira diferente. É a igreja! É a igreja, é a família de Deus. Imagina os 12 discípulos. Pedro com aquele jeitão dele, João amoroso, Tomé fala, não creio, não vai dar certo, a gente vai para Samaria e não vai dar certo de novo. Jesus tem uma história de criar uns negócios, e essa era a igreja que Jesus convivia. Eles iam pelo caminho brigando um com o outro, falando assim, eu sou maior, a maior revelação é minha. Eu não sei o que, não sei o que. Esse é o desafio de viver juntos. Mas Jesus chegava em casa, quando a família reunia, ele falava assim, o que vocês estavam falando durante o caminho? Ninguém falava nada. Aí Jesus ensinava, você quer ser o maior? Sirva o teu irmão. Caminhe por este caminho e você vai ter paz no teu coração. Você não precisa provar nada para ninguém. O grande mesmo, aquele que é poderoso, aquele que é o maior, aquele que é o leão da tribo de Judá, ele já está sentado no trono. É ele que é o maior de todos, é ele que é o cabeça e é ele que é o Senhor da igreja. Deixa ele ocupar esse lugar. Você é um servo, alguém que veio para fazer a diferença nessa terra e para falar assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para não ficar limitado nas minhas dificuldades. Porque quando a igreja estava cheia do Espírito Santo, no meio de dificuldades, no meio de lutas, no meio de problemas, eles avançavam. Agora, quando estava assim, mais ou menos, o que eles fizeram? Se trancaram em casa. Será que a promessa vai se cumprir mesmo? Esse é o ser humano. Assim é o homem. Por isso que eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque existe uma obra para fazer. E essa obra só dá certo se eu for cheio
do Espírito Santo. Senão, quando aparecem os problemas, as dificuldades, as lutas, as perseguições, ao invés de avançar, ao invés de dizer, eu não posso me calar, eu não posso deixar de falar daquilo que eu ouvi e daquilo que eu vi, ao invés de falar isso, eu falo assim, é verdade mesmo, é melhor ficar quieto. Porque eu falo, parece que quanto mais eu falo, mais assombração me aparece. Não é assim? Eu não quero fazer parte do ministério de oração. Por quê? Porque tem luta. Quero falar para você que tem luta do mesmo jeito. Agora você cheio do Espírito Santo, você faz assim com as lutas. Vai pulando os montes. Vai pulando os montes. E a igreja vai avançando. E vai seguindo em frente. E vai caminhando. E vai caminhando até os confins da terra. Porque é o Espírito Santo te empurrando. É o Espírito Santo te dando capacidade. É o Espírito Santo falando assim, não vai parar. Você não vai parar. Você quer parar, mas você não vai parar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segue em frente. Eu estou com você. Não vou te deixar. Essa obra tem propósito. O Espírito Santo tem propósito sobre tua vida. A igreja é o canal escolhido para manifestar a glória de Deus. Colossenses 1:27. A esses Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo aonde agora? Em vocês. A esperança da glória veio em Cristo Jesus. Tá certo? Ele falava assim, quem me vê, vê o Pai. A glória que o Pai tem, está sobre minha vida. E por isso ele foi ungido com o Espírito Santo e fazia sinais, prodígios e maravilhas. Tá certo? Mas chegou o momento que ele foi para os céus. Ele voltou para o Pai. Jesus é a luz do mundo, certo? Quando ele volta para o Pai, ele fala assim, agora vocês são essa luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vão e espalhem essa esperança de glória por onde vocês passarem. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja é para dizer que existe esperança para o homem, que existe restauração para o homem. Não desista, não desista. Mesmo que as circunstâncias pareçam complicadas, não desista. Se a glória de Deus se manifestar, você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. A igreja é o meio pelo qual Deus escolheu para ser o único canal usado para manifestar o poder do Espírito Santo. A igreja que Cristo comprou com seu sangue é ungida com glória e poder para manifestar esperança neste mundo. Atos 10:37. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o quê? Curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Para que Deus ungiu a Jesus? Para enviá-lo. Você quer poder? Vou dar mais uma oportunidade para a igreja. Você quer ser revestido de poder? Para que você, uma vez que você é revestido de poder, qual que é o propósito desse poder? Aí vai se cumprir o ide. Ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o poder está contigo, porque eu estou contigo todos os dias, não vou te deixar, você vai ser bem sucedido nessa jornada. É para isso que Deus veio nos dar poder. É para isso que Deus veio revestir a igreja de poder. Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam o quê? As boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Queria chamar os meninos do louvor para cá, por favor. Conclusão. O Pentecostes nos fez morada do Espírito Santo, lugar onde o Emanuel habita, a casa de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Somos a igreja viva de Cristo Jesus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim, igreja viva.
Se ele está assim meio não confiando, se ele está assim meio duvidando, isso daí dá uma balançada nele e fala: igreja viva! Você é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Pentecostes é o Espírito Santo reproduzindo a vida e o ministério de Jesus Cristo através da igreja viva de Cristo. O primeiro verso que eu coloquei é Atos 1:8. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria. E esse último verso que está falando aí, Atos 9:31, o que fala? Essa igreja é poderosa ou não é? Essa igreja funciona ou não funciona? Essa igreja avança ou não avança? Porque no Kairos de Deus, tudo está pronto. Nós estamos vivendo o Cronos, os processos. Os discípulos não entendiam os processos, o que significava todos esses passos. Mas depois, quando eles veem aquilo que o Espírito fez, eles olhavam para trás e falavam assim: uau, a igreja avançou. A palavra de Jesus se cumpriu. A igreja avançou em Jerusalém. A igreja avançou na Judeia. A igreja avançou até em Samaria. Sabe quem é Samaria? Samaria era aquele povo que não tinha muito bom relacionamento com os judeus, sabe? É o povo chato. Quem que é o povo chato? Eu sou chato. Relacionar com o Marciano é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Quem me conhece sabe que eu tenho as minhas dificuldades. Mas quando o Espírito vem, até o chato fica bom. Até com o chato você quer relacionar. É porque o Espírito restaura por dentro. É porque o Espírito restaura o chato. É porque o Espírito restaura e faz nova todas as coisas. E te faz igreja. E te faz ter características de Cristo Jesus. É Ele que trabalha em você. É Ele que trabalha em mim. É Ele que trabalha na igreja. Sempre existe a obra do homem querendo edificar um templo para Deus, não é assim? Começou lá no Velho Testamento com Davi. Davi falou assim, Deus falou para Davi: você não vai construir o templo, teu filho vai construir. Mas Deus sempre falou assim: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Agora, nesse momento, o homem sempre quer construir um templo para Deus, sempre quer facilitar a igreja, sempre quer facilitar o culto para Deus. Só que existe um modelo de igreja que Jesus estabeleceu na palavra dele, e a igreja precisa estar fundamentada sobre esses princípios. Não permita que facilitadores mude aquilo que a palavra já estabeleceu como modelo. A igreja é vida gerando vida, pessoas relacionando com pessoas. A igreja é um corpo que deve caminhar juntos. É um corpo com membros diferentes, com comportamentos diferentes. E só funciona se o Espírito Santo estiver conduzindo essa igreja. Porém, a igreja precisa relacionar com pessoas, e a igreja precisa relacionar com Deus. Com muito amor eu falo isso. Se nós deixarmos de relacionar com pessoas e passamos a relacionar com o virtual, nós perdemos o propósito de ser igreja. Eu vou repetir, com muito amor e carinho, falo isso para nós que estamos aqui, para eu que estou escutando isso, e talvez você que nos escute. Igreja relaciona com pessoas. Igreja não relaciona com o virtual. E nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos despertar.
Se porventura existe alguém nessa situação, com amor, a igreja é as mãos de Cristo na terra. Fala o que aconteceu. Frustrou com o homem, frustrou com não sei o que, faz parte. Mas a igreja é corpo, precisa estar envolvido no corpo e precisa fazer parte do corpo. Eu não vou na igreja para ver o que o corpo está fazendo, eu vou para celebrar, porque eu sou um membro desse corpo. Eu faço parte dessa construção. Vamos ver o que os pastores estão fazendo com a igreja. O que é isso, gente? A igreja tem um modelo, e nós precisamos olhar para o modelo e ver se o pastor ou os pastores estão andando nesse modelo. Já está, o mapa já está desenhado. Nós só precisamos, como igreja, andar por ele. Jesus falou assim: eu vou dar um mapa para vocês. Vão para Jerusalém e fiquem lá até serem revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, aí vocês vão sair das 4 paredes e vocês vão espalhar essa mensagem pelos 4 cantos da terra. E a igreja, ela continua debaixo desse propósito. Nessa geração, Deus trata com gerações. Deus trata com gerações. Nessa geração, nós somos responsáveis para que nós possamos levar esse evangelho a todos. Na geração do Caleb, outra geração vai se levantar para fazer esse papel. Mas eu não posso ser um espectador. Eu não posso me posicionar aonde eu fico olhando o que os outros estão fazendo. Isso não é ser igreja. Eu sou cheio do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo me enche, a primeira coisa que ele faz é me tirar da zona de conforto. Se você quiser permanecer na zona de conforto, não peça para ser cheio do Espírito Santo. Porque se você quiser ser cheio do Espírito Santo, ele vai te tirar daquilo que você desenhou como zona de conforto. E eu sei que você quer ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que você quer fazer a obra, como eu também quero, com todas as nossas limitações. O que é ser igreja? Essa foi a mensagem que os apóstolos bateram muito firme nela. Não abriram mão e perseveravam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam no caminhar juntos, perseveravam no dia a dia da igreja, perseveravam no temor, perseveravam, e Deus ia acrescentando as vidas que iam sendo salvas. Perseverança. Quem gera perseverança? A pessoa do Espírito Santo. Igreja, fala: eu sou a igreja. Como você está, igreja? Como eu estou, igreja? Eu ainda quero ser um comissionado dessa grande obra de fazer discípulos. Igreja de Cristo Jesus, a noiva apaixonada pelo noivo. Igreja poderosa, igreja de Jesus, igreja de Jesus. Eu estou aqui hoje para te chamar de igreja. Eu estou aqui hoje para dizer que Jesus te vê como igreja. Eu estou aqui para dizer que Deus tem um propósito, igreja. Igreja, 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 igreja. A igreja do Cristo ressurreto. É conosco que Deus quer contar nessa geração. É conosco que o Espírito quer nos encher, para espalhar essa mensagem de amor pelos 4 cantos da terra. Igreja de Jesus. Não podemos tomar a forma das coisas deste mundo. Igreja, como nós estamos. É interessante que Cristo, antes de enviar a igreja a Pedro, Ele restaurou a igreja Pedro, para depois encher a igreja Pedro, e para depois essa igreja ser poderosa no anúncio dela.
Você está com dificuldades, igreja? Você está passando por lutas, igreja? É inerente da vida. Mas existe um que fala assim: assim como eu venci o mundo, você também vai vencer. E você vai seguir em frente, porque eu sou contigo.